Bom dia, bom dia. Hoje, no nosso devocional, vamos falar sobre o propósito, porque quando Deus pensou em nos criar, Ele já tinha tudo escrito, já tinha toda a nossa vida escrita, já sabia todos os nossos propósitos, tudo que iríamos passar. A gente não consegue surpreender Deus de jeito nenhum e nem frustrá-lo, porque Ele já sabe qual será a sua atitude. Então, o nosso versículo de hoje será Salmos, capítulo 139, versículo 16, que diz: Antes mesmo de o meu corpo tornar forma humana, tu já havias planejado todos os dias da minha vida. Cada um deles estava registrado no teu livro. Então, às vezes, a gente fica atrás do nosso propósito, do que a gente tem que fazer. A gente fica preocupado com isso, sendo que isso acontece de uma forma natural. A partir do momento que tu deixa Deus transformar a sua vida, cuidar de você, como os passarinhos que não têm a preocupação do que vai se alimentar amanhã, nem do que vai se vestir. Então, nós devemos também ser assim, sem ter essa preocupação desacerbada, que muitas das vezes causa o quê? A própria ansiedade. Então, a gente tem que deixar fluir, deixar Deus controlar a nossa vida, permitir que Ele participe e que possamos falar, pedir, conversar com Ele, porque Ele é o Deus vivo, Ele está contigo a todo instante. Nós é que acabamos nos atrapalhando no decorrer do dia, porque ficamos com medo, receosos. É como se fosse o Adão e Eva que comem a fruta proibida e se escondem. Só que para Deus não tem como se esconder. Mesmo quando você faz coisas erradas, ou esconde uma caneta do colega, ou faz brincadeira de mau gosto com a outra pessoa. Então, com Deus não tem como a gente se esconder. Não tem como também Deus ficar frustrado. Nós é que ficamos nos martirizando, nos culpando, nos açoitando, achando que somos a pior pessoa do mundo. Mas quando você peca e você percebe que você fez algo errado, é quase que automático. Deus já te perdoa há muito tempo, porque ele já sabia o que você ia fazer. Você não frustra ele. Você não surpreende Deus, porque Deus sabe todos os teus passos. Assim como está em Salmo, que desde quando você nasceu, ele já tinha tudo planejado para ti. E quando a gente tem esse pensamento, essa agonia, essa ansiedade de conseguir conquistar o nosso propósito, e não há necessidade de fazer isso, porque a partir do momento que a gente entrega a nossa vida a Deus, Ele começa já a nos colocar no caminho adequado. Eu sempre costumo dizer que se por acaso eu sair do propósito dele, é para ele puxar minha orelha e me colocar de novo, porque eu estou permitindo que ele faça a vontade dele na minha vida. E isso que é importante fazer. Ele quer te ouvir, ouvir a tua voz. Ele conhece os teus passos, conhece o teu perfume. Então não tem como a gente sair, fugir, se frustrar, né? Deus não tem como frustrar Deus. Então a gente tem que só pedir para ele participar da nossa vida, deixar fluir. O nosso fardo é pesado porque a gente não tem o costume de entregar para Deus. A gente não tem o costume de conversar. Muitas das vezes a gente recorre a várias pessoas para conversar, tirar dúvida, ouvir opinião, até porque a gente precisa de ser aceito pelo outro, precisa da opinião do outro, e isso de forma desnecessária, porque se tu sabe que aquela algo que você está querendo fazer não for de agrado ao Senhor, por que você está querendo fazer? Por que você está perguntando para o outro se você tem que fazer? Então, assim, a resposta já está dentro de você, mas você quer sempre a aceitação do outro. Que isso é o quê? Quando a gente tem a nossa construção emocional disfuncional, desde a nossa infância. E quando a gente tem essa disfunção, a gente tem esse negócio de ser aceito, ter confiança se o outro nos aplaudir, né? E a gente tem querendo ter aquela plateia. Mas saiba que Deus nunca, nunca, jamais vai te abandonar. Ele sempre está do teu lado, esperando que você converse com ele. Assim como o teu pai terreno, que conversa com você, te abraça, te beija, te cheira.
Deus faz a mesma coisa com você. Basta você permitir que isso aconteça contigo. Então, não tem como você sair do caminho do Senhor se você pedir para Ele fazer a vontade na tua vida. Se você permitir que Ele participe da sua felicidade, assim como da sua tristeza, da sua angústia. Ele é que lava teu coração. Ele que tira toda a dor desnecessária que a gente carrega. O fardo do Senhor Jesus é leve, suave. Então, o que, que você está esperando para entregar esse teu fardo pesado de preocupação, de angústia, de frustração que você carrega? Deus está só te esperando, tá certo? Esse é o nosso devocional de hoje, tá bom? Qualquer informação pode deixar aqui no comentário se você quiser conversar. E deixe seu joinha para fortalecer esse canal, tá bom? Até amanhã!